Começando, né? A parte 1 é conceitos e legislação. Nesse vídeo vou falar somente dos conceitos e vou disponibilizar um material para vocês sobre a legislação. Bom, o primeiro ponto é a diferença entre propriedade intelectual e propriedade industrial. Existe bastante confusão entre os dois termos. Uma das razões para essa confusão é que aqui no Brasil a gente tem o INPI, que é Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e esse INPI ele é vinculado aos órgãos internacionais que são órgãos de propriedade intelectual. E aí aqui eu vejo bastante que as pessoas confundem, né? Estão falando de propriedade intelectual, mas na verdade estão falando de propriedade industrial, ou querem falar uma coisa e já falam outra, e aí dá uma confusão. Mas qual é a diferença entre a propriedade intelectual e a propriedade industrial? O primeiro ponto é que a propriedade industrial é um tipo de propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela é mais ampla. Propriedade é algo que, né, assim, alguém possui, né, o direito sobre aquela criação. E no caso da propriedade intelectual, esse direito é tudo aquilo que foi criado, né, que pode ter sido criado, né, utilizando o intelecto humano. Então, desde obras artísticas, como uma música, um quadro, como invenções, né, invenção de uma máquina, de alguma coisa assim útil, isso está tudo dentro do escopo de propriedade intelectual. Então, esse é mais amplo. Enquanto que propriedade industrial é já mais específico em relação à utilização do material e à invenção. E a gente vai entrar mais detalhadamente sobre propriedade intelectual ainda nesse vídeo. Então, quais são os tipos de propriedade intelectual que existem? Existe um tipo que é o direito autoral, existe a proteção sui generis e existe a propriedade industrial. Sobre direito autoral, a gente dentro da parte de direito autoral, vai entrar tudo aquilo que é relacionado à criação artística. Música, uma poesia, um filme, um teatro, um roteiro. Então, tudo isso vai entrar como um direito autoral. Esse direito autoral, ele tem os direitos do autor, mas não só do autor, mas também os direitos conexos. Algumas vezes a pessoa cria alguma coisa, criou, né, teve a sua originalidade, e uma outra pessoa se inspira naquela criação e faz uma pequena alteração, mas ainda existe um vínculo entre os dois. Ainda dá para ver que foi baseado naquele. Então, isso é um direito já conexo e registro de programa de computador. O que existe hoje em relação a isso é que o direito do autor ele não precisa ser depositado, não precisa ser registrado. No momento que ele se tornou público, a pessoa que, né, tem que ter uma forma de provar que foi eu que criei aquilo. Que foi eu, por exemplo, cantei uma música, e aí eu apresentei aqui no aniversário da família, fui lá, cantei aquela música que eu criei, eu inventei, alguém filmou aquilo, pronto, aquilo ali já está registrado. Então, se outra pessoa, né, tiver acesso e acabar indo lá, essa aqui é uma música minha, gravei, e aí agora vou ganhar um dinheiro, porque eu gravei, né, uma faixa, alguma coisa assim, não pode, porque eu tenho como provar que quem fez a criação daquilo ali foi eu. O outro tipo é a proteção sui generis, que é uma proteção que, né, a ideia dessa proteção é uma proteção autêntica, é uma proteção assim, como sendo único em seu gênero. Essa é a ideia dessa proteção sui generis. Ela entra coisas que não fazem parte nem do direito autoral nem da propriedade industrial, né? Normalmente, quando a gente está estudando, essa proteção ela é colocada até na ordem assim, como um terceiro, que se explica bastante direito autoral, bastante propriedade industrial, e uma forma de resumir essa é dizer assim, aquilo que não é o primeiro nem o segundo é sui generis. Mas na verdade, né, eu só coloquei assim fora de ordem, porque justamente eu quero dar ênfase na propriedade industrial, que é a parte de invenções e registro de patente. O que seria, ou exemplos dessa proteção sui generis, né, assim, único em seu gênero? É, por exemplo, cultivares. Cultivares são por exemplo, alguém fez uma planta e que fez uma modificação genética, juntou duas espécies, né, assim, aí a gente escuta isso, um pé de laranja, ele dá bastante laranja, mas ele é muito alto, e tem uma outra espécie que ela não dá tanta laranja, mas ela é baixinha, e aí, né, é mais baixa, aí se faz uma junção dessas duas espécies e se consegue um pé de laranja que vai ser mais baixinho e vai dar bastante laranja, bastante fruto. Então, tu tem uma grande vantagem que é na hora da colheita. Não foi naturalmente que aconteceu
o surgimento dessa espécie, que é uma espécie assim, baixinha e com mais frutos. Ela foi junção de 2 espécies e foi alguém que teve essa ideia e alguém criou isso. Então, isso é um tipo de proteção que ela é chamada de cultivares, e o direito de explorar aquilo ali é da pessoa que fez essa criação. Aí a gente tem, por exemplo, conhecimento tradicional. Então, aí todo mundo sabe que chá de camomila é um chá calmante. Eu não posso fazer um registro de uma patente em que eu vou propor o uso do chá de camomila como calmante, porque isso já é um conhecimento tradicional. Então, por isso que eu falei, é uma proteção que ela não é nem a primeira nem a segunda. Um outro exemplo, o folclore, aí a gente entra numa coisa que seria ali uma interface entre direito autoral. Se existe um personagem, que alguém criou um personagem e fez umas historinhas lá com aquele personagem. E aí eu vou criar uma história e eu vou usar aquele personagem que foi criado pela outra pessoa, eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que ter autorização, eu tenho que negociar comercialmente como que vai ser, né, divisão de lucro sobre aquilo ali, porque essa outra pessoa já criou aquele personagem. Por exemplo, eu vou criar uma historinha que eu vou usar lá a Mônica da Turma da Mônica. Eu não posso fazer isso sem autorização lá de quem é o criador desse personagem. Então, agora, eu posso fazer isso, eu criar uma historinha ou eu dizer que eu criei um personagem que é, sei lá, Saci Pererê. Eu até posso criar uma historinha, mas assim, eu não posso dizer que eu criei esse personagem. Ele já é protegido por lei, que é uma proteção do Estado. Então eu não posso ter ou colocar como minha autoria alguma coisa que é de folclore, pegar alguma história que é aqui do local, que, né, é um folclore, é uma história muito antiga, e aí eu vou escrever um livro e vou dizer que eu que criei aquilo ali. Eu não criei aquilo ali. Então isso é essa proteção sui generis. E aí o terceiro tipo, né, é a propriedade industrial. Então, a propriedade industrial, ela está relacionada já com a comercialização, com a exploração comercial, obtenção de lucro, produção, né? Então, dentro dessa ideia de proteger aquilo que vai ser aplicável industrialmente. Então, quais são os tipos dentro de propriedade industrial? E aí, esses tipos de propriedade dentro da propriedade industrial, esses aqui, é aquilo que está dentro do serviço que o INPI presta, né? Então, uma delas é marca, então registro de marca, precisa ser registrada essa marca, ela precisa ser concedida esse direito, né? Tu tem um deferimento, tu registra a marca. Se tu tem um deferimento, significa que aquela marca ela é tua, ela é uma propriedade tua. Patente, né? É um outro tipo de propriedade industrial. Tem um outro tipo que é o desenho industrial, então assim, uma peça de design. Aí tem um designer que cria lá uma mesa diferente, e ela é diferente de todas as outras. Ela não precisa ter nenhuma utilidade assim, utilidade diferencial, mas ela vai ter um design diferente de outras mesas. No momento que eu faço isso, eu posso registrar aquilo ali como um desenho industrial, ninguém vai copiar aquela mesa. Eu vou produzir, eu vou vender e ninguém vai copiar. E indicação geográfica. Indicação geográfica, ela é normalmente requerida por um aglomerado, né, de produtores daquela região que querem colocar um selo, e isso normalmente é chamado de selo de origem. O exemplo mais clássico que a gente tem de indicação geográfica é o champanhe, ou espumante. Então, há muito tempo atrás, todo mundo chamava espumante de champanhe. Até que a região, que é a região lá da França, que é a região de Champagne, eles disseram, não, só pode se chamar de champanhe aquilo que é produzido aqui. O que não for produzido em Champagne não pode ser chamado de champanhe. E aí, o nome correto é espumante. Por isso que todo mundo usa hoje espumante, porque não é produzido lá na região de Champagne. Um outro exemplo, digamos assim, vinho da Serra Gaúcha. É uma indicação geográfica. Eu não posso produzir aqui em Novo Hamburgo, mesmo que eu fui lá, visitei, eu conheci, eu achei tudo maravilhoso, e agora eu estou fazendo aqui em Novo Hamburgo exatamente a mesma coisa. Só que aqui não é Serra Gaúcha, então eu não posso dizer que eu tenho um vinho da Serra Gaúcha. Assim como eu não posso aqui fazer um chocolate de Gramado. A ideia de chocolate de Gramado é um chocolate que vai ser fabricado em uma empresa de Gramado. Então, isso é uma indicação geográfica. Alguns desses, né, existe já essa indicação reconhecida e outros não, né?
todas as regiões produtoras, elas sempre trabalham para que elas tenham esse reconhecimento, porque isso é uma forma de valorizar o produto que é fabricado naquela região. E agora, entrando especificamente nas patentes. Então, o que é uma patente? Patente é um direito exclusivo concedido para uma invenção que vai ser. Essa invenção, ela pode apresentar ou um produto novo, criei um produto novo lá, uma nova molécula, um novo composto químico, né? Eu fiz uma composição que eu estou misturando, então eu fiz um produto novo. Isso pode ser uma patente. Ela também pode ser uma nova forma de produzir alguma coisa. Por exemplo, ácido sulfúrico, ele já é um produto conhecido, já tem as suas aplicações. Nunca vou conseguir patentear ácido sulfúrico. Agora, se eu faço, desenvolvo, crio uma nova forma de produzir o ácido sulfúrico, que é diferente das formas que já são conhecidas, e vai ter alguma vantagem em relação a essas formas, eu posso colocar isso como uma nova maneira de produzir. E aí isso pode ser patenteado. E ainda pode ser uma nova solução para algum problema. Então, entra nessa nova solução técnica, uma nova aplicação. Digamos, existe um remédio que já é muito conhecido para fazer um determinado tratamento, qualquer coisa, assim, sei lá, dipirona, né, como um antitérmico. Se eu vou propor a utilização de dipirona não como um antitérmico, mas uma outra aplicação que bem diferente dessa, isso pode ser patenteado, um novo uso, uma nova solução para um problema que já existe. Essa patente, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma patente de invenção, que daí vai ter 20 anos de proteção, ou ela pode ser de modelo de utilidade. Um modelo de utilidade vai ser tá mais relacionado com o design, com o desenho, e aí agora tem uma pequena diferença lá, quando a gente viu o Informas, vou voltar aqui só para mostrar esse item aqui, ó. Uma propriedade industrial pode ser marca, patente, desenho industrial e indicação geográfica. Algumas vezes as pessoas confundem porque a patente ela pode ser uma patente de invenção, ela pode ser um modelo de utilidade. Uma confusão entre modelo de utilidade e desenho industrial. Qual a diferença entre os dois, né? Por que modelo de utilidade está dentro de escopo de patente? Um modelo de utilidade, ele tem que obrigatoriamente ter agregar alguma funcionalidade. Ele tem que ter uma melhoria na utilização daquele produto. Enquanto que o desenho industrial não. O desenho industrial é só o design, né? Só o esqueleto, né? Do que tu criou. Por exemplo, eu vou fazer uma cadeira, que vai ser uma cadeira toda bonita lá, assim, aí ela tem, assim, foi criada no design, ela vai ter lá alguma coisa diferente, assim, mas ela é só design, ela não é funcional. Então, ela é um desenho industrial. Até porque, se for uma cadeira muito bonita, ela pode ser copiada por outros e eu vou proteger através desse desenho. Agora, não, essa cadeira, ela pode ser bonita ou não, tanto faz, mas aí ela vai ter um dispositivo, que vai ser um dispositivo de apoio de braço, que também vai ter alguma função lá ergonômica e que nenhuma outra cadeira tem aquela função. Bom, daí ela entra dentro de patente, porque ela tem uma utilidade. E aí, dentro de patente, ela vai ser um modelo de utilidade. Então, essa é a principal diferença entre esses patente de modelo de utilidade e só quando é somente o desenho. E aí ela tem 15 anos de proteção. E a pergunta mais importante quando a gente está fazendo uma pesquisa, ou encerrando ela, ou antes, né, de pensar como é que eu vou fazer. Eu terminei minha pesquisa, eu posso escrever um artigo, eu posso apresentar em congresso, eu posso pensar em abrir uma empresa sobre isso, em empreender e fazer uma startup. E existe uma possibilidade que é patentear aquela criação, aquela invenção. E é importante, se a gente fala em patente, a gente pensar assim, tá, mas por que patentear? Qual é a vantagem, né? Em que caso, quando que eu vou fazer essa patente? Então, uma das primeiras vantagens que sempre se coloca é em relação à concorrência. Não, depositar uma patente, ela vai criar uma barreira comercial. Essa barreira comercial, ela é muito importante em alguns mercados, porque essa barreira comercial, assim, não vou ter
Imagina, a gente faz uma invenção, cria um produto, desenvolve, tá tudo certo, eu vou começar a produzir, aí durante um tempo eu estou oferecendo produto, eu estou entrando no mercado, estou criando, e aí dá alguns meses, outra empresa ou outro investidor, né, olha, nossa, olha ali que produto legal é esse que começou a ser vendido lá no Rio Grande do Sul, vamos produzir aqui em Santa Catarina também, vamos copiar, vamos fazer isso aqui, olha só, tá bombando lá. Então, tu cria uma barreira comercial. Então, isso pode ser alguma vantagem, e em muitos mercados faz bastante diferença tu conseguir impedir com que os teus concorrentes tenham um produto similar. Antes de patentear, é importante, né, saber se isso vale a pena. Né? Eu vou gastar um dinheiro para fazer essa patente. Vai ter um retorno sobre esse investimento? Esse é um mercado que ele vai pagar esse investimento, vai trazer esse diferencial mesmo. É importante também para concessão de licença. Eu estou produzindo aqui no Rio Grande do Sul e esse produto ele pode ser produzido lá no norte, mas eu não vou ir lá para o norte, eu não vou viajar, abrir uma empresa lá, eu não tenho como cuidar dos dois ao mesmo tempo. Então, quem sabe lá uma empresa local pode produzir isso. E aí a gente trabalha com a parte de transferência de tecnologia, concessão de royalties, e aí como vai ser essa parte comercial. Mas também não precisa ser lá, pode ser aqui. Eu desenvolvi e agora alguém vai produzir. Eu não quero produzir, né? Eu já tenho minha carreira em determinado ramo, mas é legal a gente tirar isso do papel, isso ser produzido, e aí o fato de ter a patente te ajuda para que tu consiga, né, formalizar e aí deixar bem claro o que é a tua criação para que a outra não copie. E aqui eu tenho como um exemplo, né, eu coloquei esse livro mais como um termo que se utiliza bastante, né, na área administrativa, que é chamada de estratégia do Oceano Azul. A ideia do Oceano Azul é que tu tá em um mercado sem concorrente, é que tu não se preocupa com a concorrência. E porque normalmente no dia a dia, assim, a parte comercial, ela é bem sofrida, assim. Nossa, tu vai lá no cliente, tu apresenta o produto, tu apresenta vantagens, tu apresenta como é muito melhor ele migrar para essa nova tecnologia, para isso, para aquilo. Gasta um tempão, né? Amaciando, convencendo, apresentando vantagens, isso, aquilo. Aí vem um outro concorrente com um produto que talvez tenha as mesmas funções, talvez seja similar, talvez seja um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas aí ele vai assim, para ganhar aquele cliente, ele faz um pouquinho mais barato do que tu. E aí todo aquele teu esforço, ele vai tudo por água abaixo porque apareceu um outro concorrente e baixou o preço. Se tu quiser manter aquele cliente, se tu quiser assim, nossa, eu investi tanto tempo naquilo, eu realmente vou querer fazer esse negócio, aí aquele preço que tu tinha dado inicialmente, tu vai ter que baixar ele mais baixo do que o outro cara. E aí começa uma briga, quando vê, tu tem todo um esforço para ter um lucro bem pequenininho. Né? E aí tem que se avaliar se depois se vale a pena, vai pagar todas as despesas que tu vai ter, né? Um lucro que tu podia estar, se ele fosse maior, tu podia estar reinvestindo, podia estar melhorando, e aí no fim tu tá brigando por causa lá dos centavos. Então, o dia a dia, né, no mercado, ele é bem concorrido. Se tu tem um produto diferente, enquanto tu não tem concorrente que está ali brigando por ti por preço, o que se diz na área administrativa é que tu está num oceano azul, né? Tu define o preço, tu define quanto que, né, de acordo com as políticas lá da empresa, como é que vai ser, até porque vai chegar um momento que, né, o mercado se acaba surgindo, né? Pode surgir uma outra tecnologia ainda que acaba suprindo a tua, e aí daqui a pouco, durante um tempo, tu tá naquilo ali, depois tu não tá mais. Então a ideia é que enquanto tu tá no Oceano Azul, tu usufrua disso, tu aproveite para manter a empresa. Bom, então essas são algumas vantagens, essas vantagens são bem assim, falando bem de forma administrativa, empreendedora, empresa, mas também como pesquisadora a gente também tem, né, suas vantagens, que é imagem e reputação da empresa e do inventor. Uma empresa que tem patentes depositadas é uma empresa que ela é reconhecida por ser uma empresa que investe em tecnologia, que está desenvolvendo coisas novas, que está sendo mais disruptivo, que está, né, criando, valorizando as suas áreas de pesquisa e desenvolvimento. O inventor que tem patente, além dele ter, né, assim como um reconhecimento por ter patentes depositadas, deferidas, mas também em muitos concursos
quando se tem pontuação, né, assim, fazer um concurso ali, às vezes as vagas são disputadas, naquela pontuação da tua produção científica, tecnológica, acadêmica. Então, assim, publicou artigo, e que tipo de revista que publicou, apresentou em congresso, fez curso, tem pós-graduação, domina a língua, isso, aquilo. E normalmente tem um item que é depósito de patente, se tu fez, se tu tem ou não. E ainda, né, pro inventor também, e aí, porque vem esse meme aqui que ficou, né, ele assim, nossa, por que ela colocou aquele cara ali, o Chico Buarque? Bom, já escutei algumas vezes isso, tá? Apareceu um cara que quer investir na minha pesquisa. É o sonho de todo pesquisador, aparecer alguém com dinheiro e diz assim, nossa, adorei tua pesquisa e eu quero investir nela. E qual é o pesadelo de todo pesquisador? Ele só quer copiar minha ideia. E eu já escutei isso, assim, né? Uma pessoa que primeiro vem e diz que apareceu alguém que quer investir, e aí depois de um tempo, e aí, como é que tá? Nossa, deu problema. Só queria copiar minha ideia. E uma das formas, quando aparece alguém que quer investir na sua pesquisa, antes disso, antes de abrir fórmula, antes de explicar como se faz e de passar todos os detalhes da tua invenção, é bom a gente dar uma pensada assim, bom, como é que eu vou fazer para me proteger daquilo que foi uma criação minha? Uma coisa que eu criei em um momento, antes de conhecer essa outra pessoa ou esse investidor, alguma coisa assim. Então, por uma questão de estratégia, né, tem que pensar se vale a pena patentear ou não, mas é bem importante, né, quando a gente começa depois adicionar outras pessoas e empresas no processo. Bom, então para esse primeiro vídeo é isso. Gostaria de saber se vocês têm dúvida, o que vocês acharam, se ficaram confusos em relação a algum termo ou algum exemplo que eu dei. E até a próxima!